A divindade Zon-Kuthon possui uma das mentes mais distorcidas e malignas do Grande Além. Sua posição como deus da dor é bem merecida, e ele tem sido a raiz de inúmeras torturas, assassinatos e piores ao longo do tempo. Com os títulos de o Senhor da Meia-Noite, o Príncipe das Trevas, o Príncipe da Dor, uma deidade de escuridão, inveja, perda e dor. Meus calorosos cumprimentos, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Escriba, e hoje trataremos de nossa deidade semanal, o antigo Dobral, agora Zon-Kuthon, deus da escuridão, da dor, da inveja, da perda e muito mais. Uma entidade misteriosa que teve sua natureza fundamentalmente mudada após o exílio autoimposto na misteriosa escuridão entre as estrelas. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhe o conteúdo para aqueles que possam se interessar. E sem mais demoras, vamos começar. O Senhor da Meia-Noite personifica e glorifica a dor, as sombras e a mutilação, sendo um dos deuses mais distorcidos e malévolos de Golarion. Antes conhecido como Dobral, ele criou as imensas torres estelares que ainda ajudam a manter Hovagug preso em sua prisão no coração do planeta, emprestando sua própria habilidade e capacidade à Grande Aliança Divina para aprisionar o Grande Devorador. No entanto, uma disputa divina entre ele e sua irmã resultou na partida do deus para as partes desconhecidas do multiverso. Zon-Kuthon viajou para além das bordas do multiverso e encarou as coisas incompreensíveis que habitam ali, na escuridão entre as estrelas. Ninguém sabe o que ele encontrou nesse lugar, mas ele retornou, mudado, mas afirmando estar fortalecido pelo que havia suportado. Da mesma forma, a nação de Nidal está ligada a ele. É uma nação de sobreviventes fundada por aqueles poucos fortes o suficiente para fazer o que precisavam para salvar o seu povo, para que seu povo pudesse sobreviver às terríveis condições do cataclismo e à Idade das Trevas que se seguiu. Zon-Kuthon ensina que o tormento é o maior prazer e sacramento, e que infligir e suportar a dor é a verdadeira força. Experimentar a dor e aprender a abraçá-la permite que se purge a fraqueza do corpo e do espírito. Afinal, grande parte do medo das criaturas mortais está enraizada na luta para evitar a dor de uma forma ou de outra. Se um seguidor pode aprender a abraçar essa dor, as correntes do medo caem, tornando-se uma ferramenta a ser usada. Os adoradores, portanto, se esforçam para infligir o máximo de tortura e miséria possível em si mesmo e nos outros. Eles olham para os cruéis extraplanares conhecidos como Velstrax em busca de inspiração, incluindo o uso de correntes com espinhos como arma principal. A angústia que Zon-Kuthon ensina, e não se limita a lesões físicas. Ele ensina seus seguidores a entender, superar e deleitar-se com a dor psicológica também, destruindo a moralidade e torcendo a compaixão e pragmatismo entorpecido. Isso é melhor exemplificado por seu relacionamento conturbado com sua irmã Shaylin, que espera redimi-lo apesar de todas as evidências de que essa tarefa é impossível. É pelo aprisionamento de seu próprio pai, quebrando o espírito quebrando o espírito da divindade e transformando-o no odioso servidor, agora conhecido como Príncipe Acorrentado. História. Os mitos contam que no início dos tempos, Zon-Kuthon era conhecido como Dobral, filho do espírito divino lobo Tron. Ele era um deus benevolente que compartilhava sua apreciação pela beleza, amor e arte com sua meia-irmã Shaylin durante a Era da Criação. Dobral estava entre os deuses originais que lutaram contra a Besta Bruta, que procurava destruir Golarion, e conseguiram contê-lo no núcleo do planeta. Quando Dobral cresceu invejoso dos talentos de sua irmã, ele abandonou Golarion para os lugares escuros entre além dos planos, e lá foi atormentado ou possuído por um ser alienígena. Ao retornar à nossa realidade, Dobral, como era conhecido, desapareceu, sendo substituído pela alma distorcida e malévola conhecida como Zon-Kuthon. O Testamento de Windsong descreve o processo como uma reencarnação que ocorreu no Além do Além, um espaço verdadeiramente extraplanar, diferente e distante do multiverso como se conhece. Quando Shaylin viu que seu irmão estava mudado para sempre e não para melhor, os dois lutaram. Seus pedidos e lágrimas foram recebidos com a violência que Dobral nunca teria sido capaz de demonstrar. Shaylin finalmente arrancou a glaive dourada, conhecida como Sussurro das Almas,
que os dois compartilhavam como símbolo de seu poder, dos dedos de seu irmão distorcido, e estabeleceu uma trégua tênue, mantida mais pelo silêncio e pela evitação do que por qualquer desejo de realmente coexistir. Um segundo mito fala como Zonkuton entrou em conflito pela primeira vez com Abadar, o deus da cultura, riqueza e estabilidade. Vendo os crimes que Zonkuton cometeu em Golarion, Abadar sabia que ele devia ser punido, e fez um acordo com o deus maligno. Zonkuton concordou em se exilar no plano das sombras enquanto o sol estivesse no céu, em troca de um item de sua escolha do primeiro cofre, onde as divindades guardam a primeira de muitas de suas criações. Esse aprisionamento não deveria terminar tão cedo. Afinal de contas, o sol brilha em Golarion, mesmo de dia ou de noite, porque é um planeta, certo? Mas, quando o sol parou de brilhar em Golarion, durante a Era das Trevas, onde o planeta inteiro ficou coberto por cinzas, Abadar relutantemente honrou o acordo, dando a Zonkuton a primeira sombra morta-viva que o Senhor da Meia-Noite tem usado para criar criaturas malignas em seu reino Shovaikai desde então. Relacionamentos. Uma representação artística da luta eterna entre Zonkuton e Shaylin. Zonkuton tem pouca preocupação com os assuntos de outras divindades, contanto que ele possa brincar com seus muitos brinquedos, entre muitas aspas. O Príncipe das Trevas não vê necessidade de alianças, guerras ou acordos diplomáticos, embora muitas vezes seja alvo de vingança das divindades benevolentes de Golarion. O próprio Zonkuton fez pouco para instigar conflitos. Dito isso, ele não hesita em torturar seguidores de outras fés e o faz sempre que possível. A única que está salva de seus modos malignos é a sua irmã Shaylin, embora ele não conceda tal imunidade aos fiéis dela. Zonkuton considera a deusa Sivana uma de suas maiores inimigas, pois ela vê o uso da magia das sombras por Zonkuton como uma forma de corrupção e escravidão. Aparência. Como Dobral, Zonkuton era conhecido por sua beleza, mas seu corpo agora se assemelha a uma obra de arte apenas para aqueles indivíduos que consideram a dor e a tortura os ápices da existência. Embora se diga que sua aparência exata frequentemente muda, ele é geralmente retratado como pálido, magro e muitas vezes sem cabelo. Ele é frequentemente representado usando roupas de couro apertadas e sexualizadas, expondo suas muitas feridas abertas e modificações corporais. Seus lábios foram removidos, dando-lhe um sorriso sangrento e assombroso. Os ganchos e piercings contorcem seu rosto em expressões repulsivas, realçadas pelo cristal que repousa na cavidade onde antes estava seu olho esquerdo. No topo de seu couro cabeludo, uma coroa vertical de espinhos puxa sua pele em um perturbador raio de sol, e a parte de trás de seu crânio está completamente ausente, revelando seu cérebro. Suas mãos terminam em unhas longas e afiadas como facas. Sua aparência é simplificada na maioria das representações mortais, mostrando-o como apenas um humano pálido e magro com uma única ferida grande e significativa. Servos. Zonkuton e seus seguidores estão mais preocupados com a dor do que com símbolos da fé, mas é sábio que os clérigos invocam sombras e eríneas para fazer seu trabalho. Seus servos divinos são os Lampadários Velstrak, criaturas que abraçam o amor de Zonkuton pela dor, cortando continuamente parte de seus corpos e substituindo-as pela escuridão ardente do plano das sombras. Os Lampadários são a raça de servos divinos do deus e habitam com ele no plano das sombras. Uma espécie de Velstrak, um Lampadários busca transformar lentamente seu corpo, cortando sua carne substituída por pedaços do plano. Essas criaturas se assemelham a evangelistas sem correntes. Em vez disso, parte de seu rosto e vários membros são substituídos por sombras mutantes. Todos os Lampadários precisam manter uma proporção de carne e sombra aproximadamente igual, pois pouca sombra é suficiente para conceder poder, enquanto muita sombra pode transformá-los em simplesmente criaturas mutantes ligadas ao plano. Os Lampadários têm quase 1,80 de altura e pesam cerca de 36 kg. Os Lampadários satisfazem tanto os prazeres da carne quanto as dores de suas partes sombrias, do corpo em um equilíbrio cuidadoso. Eles buscam um corpo perfeitamente sombrio, mas sentem falta de suas carnes e das sensações perdidas. Reino. Shovaikin é o lar de Zonkuton nas profundezas do submundo. Formado pelo Senhor da Meia-Noite durante seu tempo de exílio,
Shovaikin é um labirinto de aço sem luz, de desesperança e sofrimento. Segundo a lenda, o domínio de Zonkooton foi originalmente uma prisão construída por Abadar para manter o príncipe da dor aprisionado. Quando ele foi libertado, devido a uma tecnicidade, ele reformou Shovaikin em seu próprio domínio. De fora, parece uma grande parede de obsidiana emergindo do chão e subindo até as nuvens acima. Quase nada se sabe sobre o interior sombrio do plano, e apenas a cacofonia de gritos vindos de dentro fornece uma intuição sobre os horrores internos. Raramente, uma sombra torturada escapa das paredes sombrias por um breve momento antes de ser puxada de volta por tentáculos sombrios. O príncipe acorrentado, Arauto de Zonkooton, percorre o labirinto de aço em busca de novas vítimas o tempo todo. Servos únicos. Dominique, o Insaciável. Dominique é um vampiro que foi torturado e mutilado pelos Khutitas e atormentado pela incapacidade de saciar sua sede eterna devido a uma ferida permanente que removeu seus órgãos digestivos. O Príncipe Acorrentado. O Príncipe Acorrentado é o arauto do Deus das Trevas, Zonkooton, e serve como a manifestação de sua vontade em Golarion, mas já foi muito mais que isso. Antes de sua transformação em arauto, o Príncipe Acorrentado era uma criatura espiritual que havia sido pai tanto de Zonkooton quanto de sua meia-irmã Shaylin. Agora, o Príncipe Acorrentado é uma criatura odiosa de carne dilacerada, dor e correntes. Essa criatura aparece como um lobo sem pele, envolto em correntes que se movem como chicotes e é mais alto que uma casa. Entre as correntes e a sua carne sem pele, bocas cheias de dentes rangem selvagemente no ar antes de se fundirem de volta à sua carne contorcida. Em vez de olhos, o príncipe acorrentado possui duas cavidades sombrias, nas quais, segundo rumores, pode-se ver os pensamentos do Deus das Trevas. As correntes que envolvem a besta parecem se mover por conta própria, como se animadas por alguma outra força, enquanto constrangem e rasgam a carne do príncipe acorrentado. A língua da criatura é perfurada por vários ganchos e farpas, transformando-a em uma arma de corte terrível que torna sua mordida ainda mais potente. Como arauto, o príncipe acorrentado pode ser encontrado onde quer que seu senhor sombrio Zonkooton o envie. Não há lugar que o príncipe não visitará para espalhar a miséria, dor e sofrimento pregados por seu mestre. Se o príncipe acorrentado tem um ambiente preferido, provavelmente é o reino de Zonkooton, Shovaikin, no plano das sombras. O príncipe pode frequentemente ser encontrado vagando pelos corredores sombrios desse labirinto de aço ou aos pés de seu senhor, miando como um filhote recém-nascido, desesperado por atenção. Se tiver a chance, ele torturará e mutilará qualquer ser vivo com uma preferência por criaturas sencientes. O arauto não possui carne própria, pois quando Zonkooton o criou, a tortura foi tão extensa que toda a carne original foi retirada e substituída por correntes, carne necrosada de outras criaturas e couro agora compõem o príncipe acorrentado. O arauto nem sempre foi essa criatura miserável de dor e sofrimento que é hoje. Ele já foi uma criatura nobre, um lobo espiritual conhecido como Tron, o príncipe que uiva. Tron era uma criatura livre que vagava pelas florestas e montanhas uivando suas canções para as estrelas e o céu. Ele amava a vida, a música e o próprio amor, e teve muitos casos com outras criaturas espirituais, sendo os mais famosos os deuses que ele gerou, Shaylin e Dobral, que mais tarde se tornaria Zonkooton. Seus filhos eram deuses menores de arte e beleza, mas brigavam, e após uma dessas brigas, Dobral deixou o plano material para vagar pelos lugares sombrios entre os planos. Ao retornar, Tron saudou Dobral com alegria, uma alegria que logo foi sufocada quando o ser que uma vez foi Dobral envolveu seu pai em correntes afiadas e o arrastou de volta ao seu covil como um brinquedo. Lá, ele torturou o arauto sem piedade, arrancando sua carne e moldando seus próprios servos a partir dela. Como uma divindade que acredita que a tortura é a mais elevada forma de arte, o príncipe acorrentado deve ser a obra-prima de Zonkooton, pois a criatura odiosa que emergiu após a tortura interminável não tinha semelhança alguma com o antigo Tron. Era um ser mutilado, cheio de ódio e desejo de causar a mesma dor hedionda que lhe foi infligida. Pastores umbráticos. Um pastor umbrático é um devoto parasitário do Senhor da Meia-Noite, Zonkooton, nativo do Plano das Sombras, frequentemente trazido para Golarion por evocadores de sombras de Nidal. Eles podem possuir um corpo hospedeiro, usando-o para promover a vontade de seu mestre. Vrethal. Esse demônio de correntes é coberto de feridas que ele inflige a si mesmo,
que se transformam em outros órgãos, cada um desempenhando suas funções normais. Nihil, o portador das cinzas. Um Ashmede dado ao dragão Casavon, para servir como assassino pessoal. Igreja. Apesar de imagens negativas da fé em muitas nações, uma nação a acolheu e estabeleceu seu governo em torno dela, Nidal. Essa terra sombria tem sido governada pela secreta e sádica Corte Umbral em Pangolais, desde a Idade das Trevas. O Senhor da Meia-Noite também tem adoradores significativos, embora frequentemente escondidos, no domínio de Belkzen, Keliax, Geb, Irisen e Varisia, bem como entre os Kelaxianos, Tian e Aivarins, em toda a região do mar interno. Os Cutitas vêm de origens e motivações diversas para aderir à fé, seja como sádicos malignos, masoquistas, dementes ou aqueles cujos espíritos estão tão feridos que apenas a dor esmagadora os distrai de suas tristezas. Outros que se mergulham nas trevas espirituais frequentemente se sentem atraídos pelo abraço atroz do deus. O deus também é reverenciado pelos druidas sombrios de Uskwood. Alguns adoram Zon-Kuthon por necessidade, especialmente em Nidal, onde a veneração do deus do Senhor da Meia-Noite está profundamente entrelaçada com a cultura e o panorama político, e onde desviar dessa norma sombria geralmente leva a resultados trágicos. Fora dessas fronteiras, alguns indivíduos desprezíveis se atraem por uma fé que permite a eles abraçar e praticar seus próprios desejos sádicos. Outros ainda acham que o Zon-Kuthon proporciona um nível de compreensão diante da dor inevitável para alguns. A fé sombria oferece um meio de encontrar alívio quando enfrentariam a incapacidade de sentir. Zon-Kuthon é cruel, mas é paciente, disposto a colaborar com outros e pouco propenso a provocar conflitos com outros deuses. Ele mantém-se recluso, embora se possa argumentar que isso é mais um caso de outros deuses mantendo distância dele. Da mesma forma, seus seguidores tendem a manter seu próprio conselho, talvez parecendo distantes para os outros, mas não têm problemas em trabalhar com outros para alcançar objetivos comuns. O deus, sua igreja e sua nação em Golarion operam dentro de uma hierarquia rígida e inflexível que os seguidores entendem e mantêm, cada um desempenhando seu papel conforme ditado pelos ensinamentos do Senhor da Meia-Noite. Independentemente do adorador ou de suas razões para seguir o Senhor da Meia-Noite, sua adoração é terrível e implacável, frequentemente sangrenta e às vezes mortal. Os fiéis são frequentemente identificáveis por suas inúmeras cicatrizes, muitas delas auto-infligidas durante orações regulares, e frequentemente por piercings e outras modificações corporais, embora tatuagens sejam relativamente raras entre cultitas. Mais profundo, talvez, é o olhar frio e distante de um adorador verdadeiramente fiel. Sua calma inabalável diante do perigo iminente e sua aceitação extasiada de qualquer dano que lhe sobrevenha. Embora os sacerdotes Zon-Kuthon ocupem posições de poder e respeito dentro de Nidal, são poucos e raros fora de suas fronteiras. Um pouco mais comuns são os infames evocadores de sombras, que praticam magias inspiradas divinamente, e outros tipos de magia, e os implacáveis clérigos e campeões itinerantes que percorrem a terra em uma inquisição buscando dissidentes e rebeldes. Textos profanos. Os cultistas não são adoradores de livros, frequentemente escolhendo experimentar sua fé em vez de estudá-la em um texto. Porém, existem as folhas umbrais. Os princípios da fé de Zon-Kuthon são detalhados nesse livro macabro, escrito em sangue, em páginas de pele desnudada por um profeta enlouquecido. Festas, feriados. A fé do Príncipe da Dor tem poucas festas, mas sendo Zon-Kuthon o deus das trevas, o culto regular geralmente ocorre nas noites de lua nova. O último mês do ano, Kuthona, é nomeado em homenagem ao Príncipe da Dor. A criação da alegria é uma cerimônia que é realizada desta forma. Na tentativa de concentrar a sensação de dor, esta prática permite que os cultistas mais ricos e afortunados tenham seus membros e órgãos não vitais amputados, ficando apenas como a cabeça e tronco, destinados a viver o resto de suas vidas como sujeito de tortura ilimitada. As coisas alegres, o resultado desse ritual, estão entre os seguidores mais invejados de Zon-Kuthon. Indivíduos que passaram pela cerimônia da alegria, esses devotos se voluntariam para ter seus braços, pernas e extremidades desnecessárias, como olhos, ouvidos e outros órgãos sensoriais removidos ao longo de uma única noite, acreditando que quanto menos carne a pessoa tiver,
mais dor e prazer ela experimenta, e, portanto, mais desses sofrimentos ela pode canalizar para seu Deus das trevas. O beijo eterno. Esse sacrifício anual dura 11 dias e frequentemente envolve o uso das entranhas ou dos gritos de dor da vítima como ferramentas de adivinhação, culminando na primeira lua nova do novo ano. O beijo eterno é uma cerimônia de 11 dias em honra a Zonkuton. No último dia, um sacrifício vivo é oferecido ao príncipe da dor, após a vítima ter sido mimada e agradada durante 10 dias anteriores. O sacrifício pode ser um inimigo ou um grande devoto da igreja e é mantido vivo pelo maior tempo possível durante a tortura, utilizando a magia. Este feriado frequentemente envolve a adivinhação como parte da tortura, usando as entranhas da vítima ou seus gritos de dor para determinar a vontade do Senhor da Meia-Noite. Ocasionalmente, acredita-se que o sacrifício profetize com a voz do próprio Zonkuton. Animais favoritos. O deus domina e oferece. Deuses frequentemente são associados a certos animais, seja porque eles possuem uma qualidade apreciada pelo deus ou porque os fiéis do deus sentem uma afinidade especial com eles. Os animais favoritos de Zonkuton incluem morcegos, parasitas, formigas e lobos raivosos. O deus domina e oferece a seus devotos os domínios da ambição, escuridão, destruição e dor, alternativamente do vazio. Sua arma favorita é uma corrente farpada, seu símbolo uma caveira com correntes escapando pelas órbitas vazias, suas cores sagradas, o cinza, escuro e vermelho. Zonkuton tem como seu edito trazer dor para o mundo e mutilar seu próprio corpo. Como anátema, o príncipe da dor proíbe a criação de fontes de luz permanentes ou duradouras, ou de oferecer conforto a quem sofre. Intercessões divinas. Zonkuton raramente intervém diretamente nos assuntos mortais, mas quando ele toma interesse pessoal por uma criatura, o efeito é tão terrível quanto o próprio Deus. Bênção menor. O Senhor da Meia-Noite transforma seu sangue em dor, e dor em corrente de escuridão noturna para destruir seus inimigos. Uma vez, por 1 minuto, sempre que você sofrer dano cortante, perfurante ou sangramento, corrente se rompe de seu corpo, afetando criaturas em uma linha a partir da sua posição, na direção do ataque, ou na direção de sua escolha, para dano de sangramento ou se você causar o dano. Com o efeito de um feitiço de tentáculos fúnebres, cujo nível é igual à metade do seu nível, arredondado para cima, e cujo CD é seu maior CD de feitiço, ou seja, 10 mais seu nível, mais seu modificador de sabedoria se não tiver CD de feitiço. Bênção moderada. Cada manhã, durante seus preparativos diários, cicatrizes se agrupam em palavras em sua pele. As cicatrizes funcionam como um pergaminho de um feitiço divino de escolha de Zonkuton. Depois que você usa o pergaminho ou recebe cura mágica, a bênção desaparece por 1 dia, embora algumas ou todas as cicatrizes possam permanecer como um lembrete. Bênção maior. As sombras são mais profundas ao seu redor. Visão no escuro e visão escura aprimorada não podem penetrar a escuridão até 18 metros de você, mas você pode ver através dela normalmente. Maldição menor. Você está cercado por correntes espectrais que causam a você a sempre estar sobrecarregado e que têm os mesmos efeitos de uma armadura com um traço barulhento. Maldição moderada. Você compartilha a dor dos outros e até mesmo ferimentos menores trazem uma dor incrível para você. Sempre que você vê ou de alguma forma percebe uma criatura sofrendo, você sofre 1d6 de dano mental. Sempre que você sofrer dano de qualquer outra forma, além da primeira parte dessa maldição, você sofrerá 1d6 de dano mental devido à dor aumentada e ficará enjoado 1. O dano mental dessa maldição ignora qualquer resistência que você tenha a dano mental. Maldição maior. Zonkuton rouba sua alegria, deixando você apenas com dor. Você perde aquilo que mais preza para sempre e perde a capacidade de sentir alegria. Você não pode obter benefícios de efeitos emocionais baseados em emoções positivas. Se Zonkuton sentir que você está pronto para renunciar, destruir, mutilar ou torturar aquilo que você uma vez mais preza, ele pode devolvê-lo para permitir que você faça isso. Aforismos. As seguintes frases são comuns entre os cultistas de Zonkuton. Nunca uma lâmina enferrujada.
Ferimentos não são raridade para um adorador do Senhor da Meia-Noite, mas os fiéis conhecem a importância de usar ferramentas devidamente limpas e afiadas, assim como manter os ferimentos limpos para que uma doença não encerre prematuramente o sofrimento. Uma leitura secundária serve como advertência contra deixar passar muito tempo entre as práticas dos sacramentos físicos da fé, permitindo que uma lâmina enferruje pelo desuso. Agarre a corrente. Um verdadeiro seguidor do Zancuton pode experimentar tormentos, mas não é nem vítima nem prisioneiro dentro da fé. À primeira vista, essas palavras lembram o adorador de que ele é participante ativo, mesmo em sua própria tortura. Em um nível mais profundo, essa frase incorpora o poder inerente em abraçar a dor e transformá-la em uma arma, agarrando voluntariamente a arma favorita do Deus, apesar dos espinhos cruéis ao longo de seu comprimento. De qualquer forma, este foi Zonkuton, o distorcido príncipe da dor, um dos mais misteriosos e malignos deuses de Golarion, e sua fé que prega a agonia como uma força e bênção, cujo toque pode salvar, mas para sempre aprisionar em dor, perda e escuridão. Esse foi Escriba. Se você ainda está comigo, não se esqueça de se inscrever e curtir. Compartilhe o vídeo com alguém que possa se interessar e até logo.